Olha, informação sobre a vacina da dengue. O Ministério da Saúde define estratégia de vacinação enquanto os estados se mobilizam. A estratégia de vacinação contra a dengue no país, prevista para começar em fevereiro, será norteada por uma reunião técnica hoje entre o Ministério da Saúde, a farmacêutica japonesa, se eu não me engano, né, a Takeda, que desenvolveu a vacina, e entidades da sociedade civil. Face ao desafio da limitada capacidade de produção do laboratório, 2 anos de recorde de mortes consecutivos pela doença e a expectativa de até 5 milhões de casos apenas esse ano. Os casos de dengue estão aumentando também porque os mosquitos não morreram no inverno, porque não tivemos inverno. O inverno, principalmente no sul do Brasil e sudeste, foi um inverno muito chuvoso. Não teve frio o suficiente e aí o número de mosquitos na primavera e no verão aumenta. Mosquito, mosca, esse ano tá assim, ó, no sul do país tá um inferno. Em qualquer lugar que você vai tem 1 milhão de moscas, 1 bilhão de mosquitos, tá um negócio inacreditável. O Ministério da Saúde anunciou a incorporação da vacina no Sistema Único de Saúde, portanto, ao SUS, e anunciou isso em dezembro do ano passado. A proposta de estratégia de vacinação que a fabricante sugeriu à pasta é imunizar, por enquanto, apenas crianças de 4 anos, de até 4 anos, e adultos de 55, acima de 55, eu imagino, né? O Ministério, contudo, avalia incluir mais idades na vacinação, conforme apurou o Globo. Também pesa uma orientação da OMS de outubro, que orienta aplicar a nova vacina contra a dengue em crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, considerando os locais de maior incidência da doença. Então fiquem de olho, porque a vacina já estará disponível dentro em breve. Gente, em relação a isso, na sexta-feira, atenção que eu vou falar aqui, que é importante. Na sexta-feira, eu recebi de um médico alguns prints de uma pesquisa que o Conselho Federal de Medicina está rodando para médicos do Brasil inteiro. O Conselho Federal de Medicina, como nós vamos bem lembrar aqui, durante a pandemia de Covid, foi um conselho federal que apoiou as ideias tresloucadas do Bolsonaro. Não foi um Conselho Federal de Medicina que olhou para a pandemia, olhou para o que estava acontecendo no mundo, pegou as melhores práticas, reuniu especialistas da área, porque, atenção, médico não é especialista em vacina. Médico não é cientista. Ah, mas como assim, Leandro? Não estou entendendo. O médico não entende nada de saúde? Gente, médico é uma designação genérica. O que é médico? Você confiaria no seu dermatologista para operar o seu coração? Você confiaria no seu ortopedista para operar a sua laringe? Não, né? Porque você não é maluco nem maluca. Então, médico é muita coisa. Médico é um monte de coisa. O médico pode ser para trabalhar com estética puramente. Né? Não é mesmo? Trabalha com estética. Se formou lá há 10 anos atrás, nunca mais se atualizou, viu as cadeiras de imunização e estudou vírus e infecções lá na faculdade, depois nunca mais olhou para aquilo, fez o máximo que precisava para passar a cadeira e acabou, e nunca mais olhou para aquilo, e passa o dia hoje aplicando Botox. É isso, né? Cuidando da pessoa, a pessoa que tem varize, a pessoa que tem estria, né, Pedro Falcão? Tem estria no glúteo. Tem médico que cuida. E tudo bem, tá tudo certo, é uma profissão. Agora, esse médico não entende patavina de vacina, gente. O que eu vi durante a pandemia de pessoas que vinham falar comigo, porque as pessoas vêm me perguntar, porque as pessoas, enfim, você que tá mais bem informado, que lê mais notícias, não sei o quê. O meu médico falou que não é para vacinar o meu filho. Tá, mas o seu médico é o quê? É ortopedista. Então, o seu médico, ele vai cuidar de você quando você quebrar a perna. Alguém leva o carro quando estraga o motor, né? Estraga lá o motor do carro. Alguém leva o carro lá no cara que conserta farol? Não. Na borracharia? Não. Ah, mas tudo mexe com o carro. Sim, o borracheiro mexe com o carro, o eletricista mexe com o carro, o mecânico mexe com o carro, o cara que lava o carro mexe com o carro, o posto de gasolina mexe com o carro também. Alguém leva o carro no posto de gasolina quando estraga o motor? Então, gente, pera lá. Médico é qualquer coisa. Médico é um monte de coisa. E médico não é cientista. Agora o Conselho Federal de Medicina está rodando uma pesquisa, olha só isso aqui. Veja um absurdo desse negócio. Passada a pandemia, mais do que comprovado que o número de mortes no Brasil aumentou absurdamente por conta do negacionismo científico. Saiu uma pesquisa importantíssima que foi rodada em vários países no mundo, uns 15 dias atrás, mostrando que
os governantes que influenciaram as pessoas a usar a tal da cloroquina, ivermectina, não sei o quê, mataram gente. Isso é uma pesquisa científica. Aumentou o número de mortes. Há pesquisas científicas no Brasil. De novo aqui, não tem opinião de ninguém. No Brasil, nas cidades que mais votaram e apoiaram a extrema-direita no Brasil, morreu proporcionalmente mais gente de Covid. Isso é um dado estatístico que mostra uma correlação. As pessoas ouviram as baboseiras do Bolsonaro e morreram. O Conselho Federal de Medicina apoiou essas ideias esdrúxulas durante toda a pandemia. Toda a pandemia. Em nome da suposta autonomia médica. Autonomia médica. O que pode ser traduzido como irresponsabilidade, né, Pedro Falcão? Ah, eu tenho autonomia, eu sou médico, eu tenho autonomia médica. Então a pessoa quebrou a perna, eu vou receitar para ela tomar uma aspirina, porque eu tenho autonomia médica. Não, você é um louco que tem que ser chutado da profissão. Isso não é autonomia médica. Imagina, Pedro Falcão, a autonomia do agente de trânsito. Não, o agente de trânsito tem autonomia. Então o cara vai lá e vai olhar para o sinal vermelho e vai explicar para as pessoas que vermelho tem que passar. É a autonomia do agente de trânsito. Isso, o nome disso é irresponsabilidade, é loucura, é insanidade. E no limite pode ser até um crime. Agora o CFM está rodando uma pesquisa com os médicos do Brasil. Mandou um e-mail para todos os médicos do Brasil, todos, indiscriminadamente, para a pessoa que cuida de varize, para o cara que cuida de nariz, para a pessoa lá que cuida para ajudar a pessoa lá a fazer crescer cabelo, para todos os médicos, todos, e eu não estou desmerecendo nenhuma das especialidades, tá, gente? Agora, uma coisa, outra coisa. Para que os médicos opinassem sobre a vacinação de crianças. Aqui, ó. Prezado doutor, com o objetivo de conhecer a percepção dos médicos brasileiros sobre a obrigatoriedade da vacina de Covid para crianças entre 6 meses e 4 anos e 11 meses, o Conselho Federal de Medicina convida você a responder o seguinte questionário. Um questionário para entender a opinião dos médicos sobre a vacinação de crianças para Covid. O que é que vem embutido nessa história? Eu vou mostrar aqui 2 telas da pesquisa que esse médico me mandou. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma das perguntas da pesquisa. Para quem não estiver conseguindo ler, eu vou mostrar aqui, ó. Uma pergunta da pesquisa do Conselho Federal de Medicina para os médicos, todos os médicos do Brasil. A aplicação de vacinas contra a Covid-19 em crianças com idades entre 6 meses e 4 anos deve ser obrigatória? Em caixa alta aqui, ó. Deve ser obrigatória? Não ou sim? Aí tá lá o ortopedista respondendo isso aqui. O que sabe o ortopedista? Isso aqui é a mão do médico que estava bloqueando aqui o seu próprio nome. Porque, para além de tudo, os profissionais sérios têm medo de sofrerem punições pelo CFM. Porque tem isso também, tem caça às bruxas, tem perseguição. É bolsonarismo, gente. É bolsonarismo dentro da área médica. A atual diretoria do Conselho Federal de Medicina, ela é uma diretoria bolsonarista. Ela está fazendo política vagabunda com a saúde de crianças dentro de um conselho que deveria ser sério, mas não é. Deveria ser muito sério. Eventualmente tem muita gente séria no CFM, mas quem está comandando esse negócio de seriedade não tem nada. Então tá aqui o dermatologista respondendo o que acha sobre vacina de Covid para criança. O que entende? Nada. Patavina de vacina. Estudou? Não. Se aperfeiçoou? Não. É cientista? Faz pesquisa? Não. Viaja pelo mundo para participar de conferência, para entender o que está mais moderno, o que não está, não sei o quê? Não. Não. Está aqui o ortopedista que passa o dia arrumando perna quebrada, e braço quebrado, e dedo quebrado, opinando sobre vacina. O que entende sobre isso? Absolutamente nada. Qual a relevância da opinião sobre a imensa... Vamos lá. Qual é a relevância da opinião da imensa maioria dos médicos brasileiros sobre vacina? Eu respondo para vocês. 0. E, de novo, não há demérito nenhum em falar isso. A gente está falando de ciência. Por quê? Porque a imensa maioria dos médicos do Brasil não é infectologista, não é virologista, não participa de congresso sobre isso, não estuda, não se informa, não faz pesquisa, não está dentro do Instituto Federal, não tem parceria com universidades estrangeiras, não conhece vacina, gente. Médico não é cientista. Não é obrigatoriamente cientista. Alguns são, a minoria, aliás. Outra pergunta aqui, ó. Após devidamente esclarecido pelo médico assistente sobre os benefícios e riscos relacionados à aplicação da vacina contra a Covid em crianças, os pais e responsáveis têm direito de não optar pela imunização das crianças?
Quem que falou isso aqui durante anos no Brasil? Isso aqui é uma pergunta redigida pelo Carluxo. Isso aqui é uma coisa que sai da cabeça do Bolsonaro. Qual é a relevância do CFM, Conselho Federal de Medicina, rodar uma pesquisa com médicos do Brasil inteiro com essas perguntas capciosas? Tem um só objetivo. Um só objetivo. Conseguir massa crítica, dados, informação, para ter ali, no final dessa pesquisa, alguns números para jogar no público, jogar na imprensa, traficar a informação de um lado para o outro, para mostrar que o X% dos médicos são a favor que os pais possam optar em não vacinar crianças. Esse é o objetivo dessa pesquisa. E isso não sou só eu que estou dizendo. Médicos que vieram conversar comigo, inclusive esse que mandou essa tela, médicos que já se posicionaram nas redes sociais, a Associação Brasileira de Pediatria se posicionou contra essa pesquisa. Os médicos da Associação Brasileira, não sei agora exatamente o nome, de infectologia, que são as pessoas que entendem desse negócio aqui, se posicionaram contra essa pesquisa do CFM, porque isso aqui é feito, mais uma vez, para sujar as águas do debate público e colocar a dúvida na cabeça das pessoas, que no fim das contas vão tomar decisões idiotas, porque é uma pesquisa que está sendo rodada por idiotas, e lá na ponta isso pode causar a morte de pessoas. Os caras não estão nem aí para as consequências. Zero preocupação com a saúde das famílias. Absolutamente zero. Esse é o pessoal pela família. É essa galera aqui que é a galera pela família. Fazendo política vagabunda, que é o nome desse negócio aqui. Política vagabunda, num conselho que deveria ser sério. Rodando essa pesquisa que não tem o menor valor científico, porque as pessoas que vão responder isso aqui não entendem absolutamente nada de vacina. Não são cientistas, não são pesquisadores, não estão atualizados, sabem nada. Sabia que o pediatra do seu filho, da sua filha, pode não saber absolutamente nada sobre vacina? É, pode. Pode ser um pediatra que se formou aí há 25 anos, nunca mais estudou, não sabe a diferença entre vacina de RNA, de não sei o quê, sabe o básico do básico que viu na faculdade. Aí, durante a Covid, se interessou um pouquinho mais, porque os pacientes começaram a perguntar, mas fazia 20 anos que ele não falava em vacina, ele só seguia o calendário de vacinação do Brasil. Seguia, você ia lá, seu filho, 6 meses, o que tem que fazer, doutor? Ah, você tem que dar essa vacina, essa. Mas não é porque ele estudou aquilo, não, é porque tem um calendário de vacinação no Brasil. Qualquer pessoa pode olhar o calendário das vacinas, para isso você não precisa de médico. Você vai lá no posto de saúde, olha o calendário, essas aqui são as obrigatórias, até 2 anos, até 2 anos e meio, pum, depois aqui com 5, depois a outra com 15, e assim vai. Não significa que o pediatra entenda tecnicamente, de modo atualizado, sobre imunizantes. Isso aqui é um completo absurdo. As pessoas que comandam o CFM hoje são umas irresponsáveis, provaram durante a pandemia com coisas horrorosas, absurdas que fizeram para apoiar o Bolsonaro, e há de se entender também o que é que essas pessoas estão ganhando com isso. Essa é a minha grande curiosidade. O que é que a diretoria do CFM ganha com esse tipo de coisa? Ganha mesmo, ganha. O que ganha? É a curiosidade que eu tenho. O que está por trás desse apoio? Pode ter ideologia? Pode ter ideologia, mas eu acho que tem uma outra coisa. Tem uma ideologia que muita gente gosta bastante também. Uma ideologia, né? Foi inventada um tempinho atrás, chamada dinheiro. Tem uma ideologia chamada dinheiro também.